Patrício trouxe dois momentos muito interessantes. Primeiro, uma busca do passado, né, da etimologia, a origem do termo clínico, né, e como ele evoluiu historicamente. Ele teve que abreviar um pouco a história, mas ficou bem claro que lá atrás, lá no começo, ou seja, na origem do clínico e até na construção da medicina, há uma certa relação direcionada para isso, mas o que fica dessa primeira parte é a questão de uma prática médica perto do leito do doente. Ou seja, a proximidade é fundamental. O estar perto, o estar junto, é algo da origem do termo clínico, né? Em que o clinicar tem a ver com os sentidos. Eu estou observando, mas não numa observação fria. Eu estou me utilizando dos sentidos, eu estou utilizando todos os sentidos que eu tenho, inclusive o tocar o corpo, né? Como o próprio Hipócrates coloca, veja o rosto, olhe o movimento, analise a respiração, ou seja, perceba com os sentidos aquele doente ou aquela doença, enfim, o que você almeja restituir naquele sentido, né? Ao mesmo tempo, há também, né, por uma história aí bonita que o Patrício traz para a gente, é que até formalizado, sistematizado por Hipócrates, as doenças que são libertadas tiveram uma história em que as pessoas anotavam qual era o medicamento ou qual era o procedimento que os salvou, que os libertou. E isso dá origem a uma lista, né, de doenças e curas, por assim dizer, que vão, inclusive, no futuro, amparando a medicina para se constituir como algo a ser procurado. De qualquer forma, mesmo com uma parte histórica de perda desse conceito do que é clínico, à beira-leito, em certos séculos, né, que é resgatado no século XVII, no século XIX, retorna a ideia clínica muito ligada à prática médica e o ensino da medicina de maneira hospitalar. De qualquer forma, isso vai evoluindo. E a psicologia também se apropria desse conceito do clínico, que, claro, como o Patrício falou, apesar de haver algumas exceções, um grande elemento em que a psicologia se coloca entre a medicina e a filosofia é utilizar a clínica, porém sem o toque, né? Ou seja, a clínica continua acontecendo com os sentidos na proximidade, porém não no toque, mas isso se preserva em sua essência, o beira-leito, né? Como o Patrício coloca. Ao mesmo tempo, né? Então essa é toda uma história, todo um resgate, todo o que faz sentido, inclusive, né? O que traz sentido para uma prática clínica. Porém, novas formas de se pensar uma medicina clínica e muito trazida por questões até de contexto, como o Patrício coloca, que em alguns países talvez sejam mais intensificados, em outros países nem tanto, começa-se a haver uma questão de que, puxa, fazer clínico pressupõe uma inteligência, fazer clínico pressupõe uma reflexão, fazer clínico pressupõe olhar aquele caso singular. Ao mesmo tempo, do outro lado, aparece toda a questão de procedimentos e protocolos e normativas, que, por um lado, é resguardo, por outro lado, é evidência, mas vai esvaziando, inclusive, o sentido que o trabalho tem para esses próprios profissionais. E aí, inclusive, riscos, né? Não só para o próprio profissional, mas riscos, inclusive, para o próprio serviço em si e para o próprio paciente, né? Por exemplo, o risco para o profissional dele ser acusado ao não fazer materialidade, né? Ao não fazer um registro de algo que ele fez, que ele deveria estar fazendo. Por outro lado, começa por escolhas. Eu escolho que caso eu quero fazer, porque eu como profissional, posso não ter sucesso na parte protocolar, se eu seguir o protocolo para um caso específico. Então, eu começo a escolher que caso eu quero pegar e tratar, que caso eu não quero, porque eu não quero correr o risco de não dar certo, ou seja, o insucesso. Eu prevejo o insucesso e evito que ele aconteça. Enfim, está dado o paradoxo, né, Patrício? Acho que você trouxe um paradoxo e até, olhando como você falou para a clínica do trabalho, né, o quanto isso pode esvaziar o sentido que o trabalho tem para esses profissionais, né? Até você trouxe uma pista que é a inteligência, né? O quanto isso é subjetivo, isso é da palavra, isso não é científico, né? E esse é um apoio que a medicina baseada em evidências
se defende, né, para prevalecer os procedimentos e os protocolos, mas enquanto no olhar da inteligência do trabalho, enquanto isso pode prejudicar.